Bom dia, Maria Elizabeth, Silene, Rosivone, Thaisa. Bom dia, querido. Deus abençoe vocês. Mais um dia aqui, vamos nós no nosso caminho. Fran, bom dia. Mita, a gente já tem o encontro, né? A gente já vai ficando conhecido. Todo dia a gente já sabe, olha, quem vai estar aqui, né? E é bom demais isso. Bom dia, Daniele. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Maria Elizabeth, Leilane, Daniele, bom dia. Bom dia, querido. Paulo, bom dia, Paulo. Camila. Bom, gente, vamos lá, vamos começar? Depois o pessoal vai entrando, vamos estar começando aqui o nosso bate-papo de todas as manhãs, que hoje a gente vai estar falando sobre algo muito interessante, que é uma dualidade aí entre nós confiarmos em Deus e lutarmos contra a ansiedade. Né? Muita gente é dominada muitas vezes pela ansiedade, que se diz, né, que é o excesso de futuro, que é aquela preocupação com o que vai acontecer, e ao mesmo tempo Jesus nos chamando, peraí, volta aqui, confia, e a gente vai conversar sobre isso, sobre o nosso texto hoje, ele vai falar sobre isso, sobre a verdade é essa necessidade de nós confiarmos. Bom dia, Márcio, Patrick, bom dia, Kelly, bom dia, Luísa. Então vamos lá, gente, vamos ler. O título de hoje é Pão Diário e continua na oração do Pai Nosso. Você lembra, a gente tem visto desde domingo, sendo que domingo a gente só tem o devocional em áudio, mas aí começou, né, Mateus 9, aí ontem a gente foi para o 10, para o versículo 10 de Mateus 6, e hoje a gente vai para o versículo 11, que é a continuação da oração do Pai Nosso, e que o título aqui é Pão Diário. Bom dia para quem está entrando agora, vamos lá, depois eu termino de cumprimentar vocês. E, como eu já falei, o nosso texto base está em Mateus 6, versículo 11, que fala assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus, com frequência, relembra os seus seguidores para não se preocuparem. Ele disse para não ficarem ansiosos sobre as necessidades de amanhã ou por causa de problemas em potencial. Ao invés disso, Jesus reforçou que precisamos descansar diariamente no Pai, que provê para seus filhos dia a dia. Quando os israelitas caminhavam no deserto, eles não tinham como conseguir comida. De forma milagrosa, Deus providenciou o maná, que aparecia no chão todas as manhãs. A provisão de Deus era suficiente para um dia por vez. A cada dia, os filhos de Israel recebiam maná fresco como um lembrete tangível do amor de Deus por eles. Se tentassem guardá-lo, eles descobririam que estragaria no dia seguinte. Era impossível tocar a provisão de Deus porque ele queria que eles confiassem nele e não nas suas dispensas. A graça de Deus era suficiente a cada dia. E aqui eu já me lembro, quando fala graça de Deus era suficiente a cada dia, eu me lembro, não é o mesmo contexto, mas eu me lembro lá do apóstolo Paulo, quando pedindo, orou 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho na carne, que a gente não sabe o que é, a gente não sabe se era uma deficiência, se era uma doença, se era uma fraqueza, se era algo que ele lutava contra, e o Senhor falou, olha, a minha graça te basta. Em outras palavras, a minha graça está te sustentando, a minha graça vai te fortalecer nesse momento, confia nela, porque a minha graça é maior do que qualquer coisa que você tenha ou que você esteja passando. E o Senhor estava aqui, ele no texto, né, a gente vai lendo,
ele vai, e é todos os dias, né, mandando o maná diariamente, chamando exatamente o povo a confiar. Olha, confie, que a minha graça é maior do que qualquer necessidade, eu estou cuidando de você. Então, fica tranquilo, nada vai faltar. Então, a gente, isso que já começa a falar com a gente sobre justamente essa questão, né, acho que é dessa guerra aí que tem de confiança versus ansiedade. Mas vamos continuar. Deus quer que confiemos nele a respeito de nossas necessidades de cada dia. Deus está interessado, queridos, guarda isso. Ele está interessado em absolutamente tudo que você está vivendo, que você está passando, que você está sentindo. Não pensa, não, isso aqui não é importante para Deus. É importante sim. Você é um filho, você é uma filha muito amada. Eu tenho os meus filhos e as necessidades deles são importantes para mim. Eu não, isso aí não é nada. Não, eu paro, eu presto atenção porque elas são importantes. Por quê? Porque eu os amo. Eu quero oferecer para eles o melhor que eu puder. Quero estar revelando o meu amor de mãe, mas também o amor de Deus para eles da melhor forma possível. Então, eu me importo com o que eles pensam, com o que eles sentem. E imagina Deus, muito mais. A palavra nos diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Olha só, gente. Isso revela um Deus de detalhes, um Deus de cuidado, um Deus que se importa. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, a gente não sabe quantos fios de cabelo a gente tem. A gente não tem como saber, mas ele sabe. Então, isso revela que nada é insignificante. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, ou não pense que não tem importância para Deus. Mas coloque para Ele, Ele é teu Pai. Sabe? Tudo aquilo que vai no teu coração e que tenta tirar a tua confiança nele e colocar a tua, entre aspas, confiança em você mesmo, ou deixar a ansiedade, esse excesso de futuro tomar conta. Mas vamos lá, vamos continuar. Em vez disso, vou voltar aqui, tá, gente? Deus quer que nós confiemos nele a respeito de nossas necessidades de cada dia. Essa confiança não nos torna planejadores descuidados a respeito do nosso futuro, que não se preparam para enfrentar o que poderia vir. Em vez disso, mantém nosso relacionamento com o Senhor na perspectiva correta, na medida em que Ele nos lembra diariamente da nossa dependência dele. Deus sabe o que o amanhã vai trazer e como devemos nos preparar. Ele sabe que os problemas que vamos enfrentar e já fez a provisão necessária para que possamos vencê-los. Ele nos pede para confiarmos nele diariamente. Nossa fé nele hoje não substitui a nossa confiança nele amanhã. Guarda uma coisa, a nossa fé, a fé é para hoje. Sabe? A fé é hoje, ela não é para amanhã, ela é para hoje, o nosso posicionamento é hoje. Quando eu estava lendo aqui o texto, eu estava lembrando lá de Marta, naquele episódio da ressurreição de Lázaro, em que quando Jesus falou, tirai a pedra e tudo mais, e Marta chegou para ele, mas Jesus, olha, já tem 4 dias, já cheira mal. E Jesus chega e fala, olha, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E olha só, gente, isso passa às vezes tão despercebido. Mas o que Jesus estava falando ali, olha só, Marta, se creres hoje, se você confiar hoje, olha só, se creres, eu creio, tu creres, assim, hoje, no presente. Se você crer hoje, você verá no futuro, você verá a glória de Deus. Então, é necessário o nosso posicionamento hoje. A nossa fé, ela é para hoje, queridos. Não é para amanhã, dependendo do que o amanhã vai trazer. Não, basta cada dia o seu próprio mal. É para hoje. E da mesma forma que Jesus chamou, trouxe essa reflexão para Marta, Marta é hoje.
A tua fé é para hoje. Se você creia hoje e você verá a glória de Deus. O Senhor aqui nos convida. Meus filhos, creiam hoje. Acreditem hoje, confiem hoje. Confiar e acreditar que o que Deus diz é verdade. Eu coloco confiança, eu coloco eu descanso. Confiar traz descanso, traz paz. E ele fala, confia hoje, para que você veja o meu agir na sua vida. Descansa hoje. Tenha fé em mim hoje. Então, traga para o hoje. Mas, Lília, virou o dia, então traz a tua fé para o hoje do amanhã. Deu para entender? Se virou o dia e a resposta ainda não chegou, traz a tua fé para o hoje de novo do dia seguinte. E mantém firme a tua confissão de fé. Mantém firme a tua confiança nele, porque Deus é imutável. Isso é um dos atributos dele. Um outro atributo é que ele é fiel. Então confia hoje. E aqui termina, né? Se caminharmos bem perto dele hoje, estaremos no centro da sua vontade amanhã. Por quê? Porque a minha confiança hoje, a minha fé hoje me posiciona. E quando eu falo minha fé nele, eu estou falando de fé na palavra. Porque a palavra de Deus hoje, que ela é a luz, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, é a vontade de Deus completamente revelada aqui diante de nós. Então, se eu me posiciono hoje, se eu tenho fé hoje, se eu confio hoje nessa palavra, eu vou ver a glória de Deus amanhã. Eu vou estar me posicionando hoje. E com certeza esse posicionamento o Senhor vai estar me alinhando, vai estar me tomando pela mão através do Espírito Santo e me levando para experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso a importância de nós renovarmos a nossa mente na palavra. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom dia para quem entrou depois, que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Então, só para quem entrou depois, o nosso versículo base hoje, tá, que foi Mateus 6, versículo 11, que é a continuação da oração do Pai Nosso. E que está apontando, que vai nos ensinando aqui, como eu já comecei a falar, sobre essa dependência diária de Deus. Porque Jesus está nos ensinando, olha, orem sim, peçam aquilo que é necessário para a sua vida. Peça a tudo aquilo que é básico, que é necessário, que é o teu sustento. E, queridos, quando eu falo isso aqui, eu não estou em nenhum momento pregando de que Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais. Não, ele só vai te dar o básico. Ele não vai permitir que você tenha o além. Não, ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, Deus é poderoso para te dar não só o que você precisa para o básico, para o seu sustento, e falando mesmo na questão até mesmo financeira, na questão do nosso sustento mesmo, ele é poderoso para te dar tudo aquilo que é básico e é necessário, mas te dá até muito além. Ele supre as nossas necessidades, não de acordo com as nossas necessidades, mas de acordo com as suas riquezas. Pegando esse versículo aqui, eu me lembrei aqui agora de uma ilustração que eu ouvi há bastante tempo atrás, numa mensagem que eu estava ouvindo, e que eu achei muito interessante, em que o pregador lá falava o seguinte, que vinha um rei andando por uma cidade, isso é uma história, né? Mas é só é uma ilustração, que vinha um rei caminhando ali pelas ruas do seu reino, junto com a sua comitiva, e tinha uma pessoa, o mendigo, né? Uma pessoa pedindo, em condições simples ali, pedindo ajuda. E aquele rei passou e pegou lá daquilo que ele tinha ali, uma quantia muito grande, riquezas mesmo, e entregou nas mãos daquela pessoa. E uma das pessoas que estavam ali junto com a sua comitiva falou, que isso, rei? Para que você vai
dá tanta riqueza, tanto dinheiro, tantas coisas aqui, tantos bens para essa pessoa. Ela não vai nem saber usar isso. E o rei respondeu: eu não vou abençoá-la de acordo com as necessidades dela. Sim, realmente. Provavelmente, de acordo com as suas necessidades, tudo isso aqui que eu estou entregando para ela é muito mais do que ela precisaria nesse momento. Só que eu não vou abençoá-la de acordo com as necessidades dela. Eu vou abençoá-la de acordo com as minhas riquezas. Queridos, isso é uma ilustração, como eu disse, que eu ouvi numa pregação, mas que eu achei muito interessante. Porque Deus, ele supre as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas. E Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Falando de questões até mesmo financeiras, vamos dizer assim, Ele é dono do ouro e da prata. Ageu 2 fala sobre isso. Então, Ele quer te abençoar de acordo com as riquezas dEle, para que haja abundância. Ele é um Deus que faz transbordar. Então, eu não estou em nenhum momento aqui falando sobre ele não pode te dar mais do que você precisa. Não, a questão é o que você vai fazer com isso. O quanto você receber de Deus, seja um instrumento dele, não só para você sim viver bem, abençoar sua família, mas para que você seja um instrumento dele, para compartilhar com os outros, um instrumento dele para compartilhar na sua obra, para que o seu reino avance, para que a mensagem dele chegue cada vez mais longe. Então, é interessante a gente entender isso e entender principalmente o princípio de que eu posso orar, de que eu posso colocar, como eu falei aqui antes, tudo aquilo, todas as minhas necessidades, tudo aquilo que vai no meu coração, eu posso colocar diante dele, sabe? Porque crendo que, na verdade, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo vem dele, vem de Deus, que Ele é o provedor. E isso é tão legal, porque quando eu não tenho essa vergonha, e não é para ter, de falar para Ele tudo aquilo que vai no meu coração, tudo aquilo que eu estou precisando, tudo aquilo que eu estou sonhando. Eu estou reconhecendo, eu estou colocando, Senhor, eu estou colocando tudo diante de Ti, mas eu me rendo, eu me submeto à Tua vontade. Eu estou, na verdade, reconhecendo que Ele é o provedor de todas as coisas. A gente precisa entender isso. Por melhor que seja o nosso trabalho, por maior remuneração que você receba, a fonte de todas as bênçãos na sua vida não vem do seu trabalho. Ou não vem de uma pessoa que te abençoou. O seu trabalho, uma pessoa que te abençoou, são instrumentos de Deus, mas Ele é o provedor. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, porque Ele é o mesmo sempre. Então, gente, a gente vai caminhando nesse entendimento e ele vai. E aqui o próprio versículo que a gente leu vai falando, olha, pedir o pão nosso de cada dia. Isso aqui também é uma parte importante, porque de cada dia como se o Senhor estivesse falando, e eu creio que Ele está, olha, é um dia de cada vez. Confia num dia, sabe? Um dia de cada vez, confia nele. É que a Maria Elizabeth botou ele toda a honra, exatamente. Confia nele. Queridos, o ontem, sabe aquele chavão que a gente fala, mas é verdade. O ontem não existe mais, já passou. O hoje, o amanhã, ainda não chegou. A gente não sabe o que vai acontecer. Foi até interessante, porque hoje de manhã, um pouquinho antes aqui, eu estava lendo algumas coisas, e ontem teve uma atriz americana que morreu, bem conhecida e tudo mais, muito nova, 36 anos, no auge da vida, vamos dizer assim, né, numa idade super frutífera ainda, e ela faleceu, estão procurando as causas. E aí veio uma reportagem falando que algumas semanas atrás, menos de um mês, ela deu uma entrevista, e lá dentro da entrevista, num determinado momento, ela falou: eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos, eu ainda tenho muita vida para viver. E ela não sabia o dia de amanhã.
E ontem ela faleceu, algumas semanas após o que ela tinha falado. E então, isso traz a lembrança para a gente de que o futuro, o amanhã não existe, a gente não sabe, e não tem problema nenhum nós sonharmos, nós fazermos planos, como ela estava fazendo. Mas muito mais importante que isso é eu estar colocando a minha vida nas mãos dele, sabe? Dia a dia, a cada dia, os meus sonhos, os meus planos nas mãos do Senhor. Porque o que eu falei, o ontem não existe mais, o amanhã ainda não chegou, o que nós temos é hoje. E nós estamos aqui hoje porque antes da gente acordar, as misericórdias do Senhor já tinham se renovado, a sua graça, o seu amor, a sua bondade já tinham se renovado sobre a nossa vida. Então, o que nós temos hoje é esse presente, o dia de hoje é esse presente que ele nos deu, para nós vivermos como representantes dele, vivermos para a glória dele, seja comendo, bebendo ou qualquer outra coisa, estando fazendo qualquer outra coisa, tudo para a glória dele. É hoje. É hoje que eu vou confiar. Você lembra que eu falei? A minha fé é para hoje. A minha confiança é para hoje. A minha confiança de que ele está cuidando de mim. É claro que isso não significa que eu não vou trabalhar, que eu não vou planejar, que eu não vou até mesmo guardar recursos. Claro que eu vou. Deus nos dá sabedoria. Ele nos dá discernimento para entender. Eu não vou ser uma, desculpa a expressão, uma desvairada que vou sair, eu não quero pensar no amanhã, o amanhã ainda não chegou, eu não quero nem saber. Não, está errado. Deus nos dá sabedoria para nós sermos prudentes. Tem uma passagem, eu não estou lembrando aqui onde está, mas que fala assim, quem é aquele homem que vai começar a conhecer a sua... construir a sua casa e não vai planejar tudo que ele vai precisar. É necessário planejar para que os outros, a obra não pare e os outros riam dele, falando, lá, não sabia, não tinha planejamento. Provérbios fala para a gente, vai ter com a formiga, o preguiçoso, que ela vai, ela trabalha, ela se planeja para quê? Para que nos dias do frio ela está ali, está tudo planejado. Ela tem da onde tirar. Então, Deus nos dá sabedoria. Né? O que ele nos ensina aqui é que a gente não pode transformar o nosso planejamento do amanhã em uma ansiedade pelo amanhã. É diferente. Uma coisa é eu ter prudência, o Senhor me dá discernimento, e eu planejar, eu ser prudente, se eu tenho uma quantia, eu aplico, eu guardo. Isso é sábio, isso é sabedoria. Agora, eu não posso pegar isso e transformar numa ansiedade, porque Jesus mesmo, mais adiante, no próprio capítulo 6 de Mateus, ele vai falar, olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque cada dia trará o seu próprio mal. Então, a palavra hoje demonstra uma dependência presente, demonstra uma dependência hoje. Da mesma forma que eu falei que a nossa fé tem que ser para hoje, a nossa dependência tem que ser para hoje também. A nossa oração deveria, Senhor, olha, eu reconheço que eu preciso de você hoje. Então, me sustenta hoje, cuida de mim hoje, porque quando hoje acabar e chegar o amanhã, no meu amanhã eu vou continuar confiando em Ti. Muito pelo contrário, eu vou transformar o meu amanhã no hoje, vou continuar confiando. E a gente leu aqui no deserto o maná todos os dias. Deus dava o alimento necessário. Esqueci, perdi a hora, gente. Perdi a hora e não dei o maná. Caramba, desculpa, hoje vocês vão ficar sem. Mas olha, amanhã eu vou botar o despertador. Não tem isso. Sabe? Deus, ele é fiel, ele não esquece. Ele cumpre o que ele prometeu. Era uma provisão diária que o povo de Israel tinha, ensinando eles a confiar em Deus. E é interessante em que fala assim, dá-nos o pão nosso de cada dia. O Senhor não estava assim, olha, me dá o meu pão, o meu irmão, eu não estou aí não, não estou nem aí para ele, não.
é dar-nos o pão nosso, o Senhor sempre com um olhar no outro, sabe? Um olhar de corpo, um olhar de comunitário, um olhar em que a gente, sabe, está ali junto com o outro. E que isso aqui, o que fala isso aqui com a gente é que a nossa oração, até mesmo pedindo para Deus suprir as nossas necessidades, está tudo bem, mas que a gente não pare só na gente. Que nós também tenhamos um olhar para as necessidades dos outros e a gente ore pelos outros, sabe? E peça ao Senhor, coloque os nossos irmãos também diante do Senhor, porque isso aponta amor, aponta generosidade e o desejo de cuidar um dos outros. Então, para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, o que esse versículo de Mateus 6,11 vai nos ensinando é que nós precisamos reconhecer que nós dependemos dele, mas ao mesmo tempo precisamos conhecer e ter essa certeza no nosso coração de que ele supre tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que você necessita. Então, o nosso posicionamento é confiar na provisão dele e não vivermos dominados pela ansiedade de amanhã. Sabe? E que, além disso, que o meu olhar também esteja no meu irmão. Deus, ele não está aqui, ele não nos promete nos dar absolutamente tudo que nós desejamos. A gente falou isso sobre ontem, isso foi ontem. Que não tem problema nenhum nós colocarmos os nossos desejos, os nossos sonhos diante dele. Mas a gente, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas, ao mesmo tempo, quando os nossos desejos, os nossos pensamentos vão sendo renovados e vão sendo alinhados na vontade dele, ele, Salmo 37,5, ele realiza os desejos do nosso coração. Então, a chave é confiar, a chave é entregar tudo a ele, sabe? E confiar de que ele está ali. E ter a certeza que se a gente continuar lendo, leia depois, gente, em Mateus 6, leia esse capítulo a partir do versículo 19 e vai até o final, vai até o 34. A gente vai ver que ele, a partir mais para frente, Jesus vai falar, olha, não se preocupe, por que vocês estão se preocupando? Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Ele não estava dizendo, não, sabe, olha lá, está vendo? Eu estou cuidando como se as nossas necessidades não tivessem valor. Não, ele sabia. E se você ler, continuar lendo, você vai ver que o texto vai falar de necessidades básicas, de necessidades para subsistência, de necessidades que, se faltassem, poderia sim trazer um problema físico, poderia trazer um problema relacional entre família, poderia trazer um problema de sustento mesmo do dia a dia. E ele estava falando, revelando esses cuidados, mas ele falou, olha, sabe, olha para os lírios dos campos, olha para as aves. Eu cuido deles, eu tomo conta, e vocês valem muito mais. Eu me entreguei, eu morri naquela cruz, não por uma ave, não por um lírio, apesar de que são criações minhas, mas eu me entreguei, eu morri por cada um de vocês. Se eu fiz isso para que vocês tivessem a minha vida, vocês acham que eu não iria cuidar de vocês e até mesmo fazer o infinitamente mais? Creia nisso, queridos. E lá no versículo 33 fala, mas buscai ao Senhor em primeiro lugar, buscai o seu reino e a sua justiça. Buscai, Senhor, que o teu reino, a gente falou, acho que foi ontem, né? Anteontem foi o outro, que o teu reino seja o teu governo, reine na minha vida. E que a nossa confiança aponte para isso, para que ele reine na nossa vida e a gente tenha certeza de que ele está conosco, de que ele não vai deixar nada nos faltar e de que sim, de que ele é até poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Amém?
Aqui a Anitta colocou, confiar em Deus é fundamental, Ele cumpre promessas e Ele cumpre mesmo, aqui Ele colocou. Essa passagem é linda, eu a amo, falou muito comigo em um momento muito difícil da minha vida. Amém, eu creio, Kelly, com certeza. Você viu a mão de Deus, o cuidado dEle, o suprimento dEle em todo o tempo na sua vida. Amém, querido? Vamos orar? Senhor amado, às vezes pode ser muito fácil falar, mas, Senhor, nós queremos verdadeiramente estar confiando em Ti, tendo essa certeza de que você é esse Deus que cumpre promessas, como as minhas irmãs falaram aqui. Que você é esse Deus que não falha, que cumpre, que está atento, que sabe quantos fios de cabelo nós temos. Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, a caminhar nesse entendimento, nessa crença, nessa fé. E que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência de Ti seja hoje, Senhor, hoje, no presente, Deus. Para que esse posicionamento de fé, esses posicionamentos nos levem, como a gente leu aqui, a estar experimentando a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Nós não vamos conseguir sozinhos. Nós, até mesmo para nos posicionarmos, nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo em nós, porque a nossa suficiência vem completamente de Ti. Mas, Senhor, nós queremos caminhar nesse entendimento. Então, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, guarda, né, cada um que vai estar saindo aí para os seus afazeres no dia a dia, que em todo o tempo nós possamos ver a Tua mão, o Teu cuidado se revelando como um Deus presente o tempo todo, Deus Emanuel, Deus conosco, o tempo todo na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus. Que Deus abençoe, saia para esse dia aí pensando nisso. A minha confiança está nele, a minha fé está nele, eu me posiciono nisso e caminho nessa verdade. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.